Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu queria trazer para vocês algumas atualizações sobre o mercado da bola, especialmente falando sobre a situação do volante Júnior Dindê, do Águia de Marabá, que vocês sabem, tem aí o interesse do Clube do Remo na sua contratação. A gente vai dar uma atualizada aí, porque o Águia de Marabá se manifestou a respeito do assunto. Quero também falar a respeito da seleção da 7ª rodada da Série C, que consta aí com vários atletas do Clube do Remo, inclusive com o craque da rodada vindo do Baenão. Quero também falar a respeito da definição dos preços dos ingressos para o confronto contra a equipe do São Bernardo e de uma boa notícia que o técnico Rodrigo Santana terá para esse confronto tão importante do próximo domingo no Bampará Baenão. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu o apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Se cadastre no nosso link exclusivo e concorra a uma camisa oficial do Clube do Remo e, claro, profetize sempre com responsabilidade com a Bet do Brasil. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde com estágio encaminhado, tá, para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato nas redes sociais da DNA Cursos Técnicos, conheça os cursos disponíveis e mude de vida agora mesmo. Inclusive, você pode fazer a tua doação lá para as vítimas do Rio Grande do Sul, da tragédia climática no Rio Grande do Sul, tá? Diretamente com a galera da DNA Cursos Técnicos. Bom, galera, eu queria conversar com vocês aqui a respeito da preparação do Clube do Remo para esse jogo importantíssimo no próximo domingo contra a equipe do São Bernardo de São Paulo, pela oitava rodada da Série C. Um jogo em que o Remo pode, né, com uma vitória, começar a ficar mais perto ali das primeiras colocações, do chamado G8 da competição, para quem sabe começar a sonhar aí com uma vaga para a próxima fase e escapar, né, dessa confusão da zona de rebaixamento. Eu venho falando aqui no canal que é inegociável, o Remo não pode pensar em outro resultado mais em casa que não seja a vitória. E dá ainda para roubar pontos fora de casa para recuperar os que o Remo já perdeu em casa. Já recuperou os pontos que ele perdeu contra o Volta Redonda, tem que recuperar agora também os pontos que perdeu contra o Tombense, tá? É muito importante que lá na frente o Remo consiga mais uma vitória fora de casa. Mas enfim, temos que focar nesse jogo contra a equipe do São Bernardo. É um jogo complicado e que tem aí uma boa notícia, tá? Para o Fenômeno Azul e, claro, para o técnico Rodrigo Santana, que vai ter, né, pessoal, todo o elenco disponível aí para esse jogo. O departamento médico azulino está vazio. Tem a preocupação ainda, né, um cuidado aí com o Pedro Vitor, que sofreu uma lesão grau 1 no jogo contra o Náutico, é verdade, tá? Mas tem essa possibilidade sim do Pedro Vitor estar disponível para esse jogo contra a equipe do São Bernardo no próximo domingo. Matheus Anjos, inclusive, né, que está aí quase um mês parado. O último jogo que o Matheus Anjos entrou em campo foi contra o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, e deve estar disponível também para esse confronto, assim como o Kelvin, né, que também está retornando de lesão aí, estava na transição e será uma novidade no banco de reservas. Inclusive o Kelvin, que está sendo muito elogiado pelo Rodrigo Santana, tá? Rodrigo Santana conhece o Kelvin, gosta do futebol dele e disse que o Kelvin é o melhor atacante tecnicamente do Clube do Remo, né? Na posição dele ali, ele é o melhor tecnicamente, segundo o Rodrigo Santana, e com certeza vai ser utilizado aí pelo técnico azulino nesta nova fase aí no Clube do Remo, né? Então, é um Remo indo completo e, claro, a gente torce para que o Leão aguente fisicamente esse jogo. Tem a possibilidade do jogo ser antecipado para as 4h30 da tarde, até o momento está confirmado para as 19 horas.
E a gente vai aguardar para saber se a CBF vai alterar esse horário desse jogo contra a equipe do Bernô, lá do ABC Paulista. Os valores dos ingressos para esse confronto diante do São Bernardo já foram definidos aí pelo Clube do Remo. Ficou mesmo no valor de R$ 40 da arquibancada, R$ 80 as cadeiras, R$ 100 os camarotes e, claro, os sócios torcedores do Clube do Remo que têm acesso aos jogos, né? Os adimplentes têm acesso aos jogos. Assim, eu, sinceramente, já trago aqui a minha opinião sobre isso. Acho que o Remo errou em colocar esse preço. Para mim, era um momento para o Remo chamar a torcida para perto, colocar ali um clima diferente no Bainão. Vai ser o primeiro contato da torcida com o Rodrigo Santana. Né? Quem sabe a chance aí do Remo se consolidar, tendo mais uma vitória consecutiva na competição. Vai ser um jogo complicado. É um jogo, já falei aqui no canal, que é para a torcida jogar junto, né? Apoiar os 90 minutos, porque pode ser aí uma virada de chave, né? Inclusive do Remo como mandante na competição, um resultado positivo diante da equipe do São Bernardo. Então, eu sinceramente achava que a diretoria teria que colocar um valor de R$ 30, ou quem sabe fazer uma casadinha, né? Para esse jogo e também para o jogo contra o Ipiranga, quem sabe R$ 60 os dois jogos. O torcedor iria economizar e o Baianão ficaria cheio, né? Mas enfim, já está aí definido. Tenho certeza que o Fenômeno Azul vai fazer a sua parte domingo, vai dar mais esse voto de confiança para esse elenco, que até o momento é esse elenco que vai ter que tirar o Remo dessa situação, agora com essa nova fase, com esse novo trabalho que está iniciando com o Rodrigo Santana. Bom, o Remo na última rodada, apesar de todo aquele sofrimento, todo aquele sufoco que foi o segundo tempo, especialmente contra o Sampaio Corrêa, ele conseguiu vencer fora de casa depois de quase um ano. O último jogo que o Remo tinha vencido fora de casa tinha sido contra o Pouso Alegre no ano passado na Série C por 2-0 no interior de Minas Gerais. E eu tinha dito aqui no canal que fazia 22 anos que o Remo não ganhava o Sampaio lá no Maranhão, não. Fazia 22 anos que o Remo não ganhava o Sampaio em qualquer competição, em qualquer lugar. A última vitória do Remo contra o Sampaio tinha sido na Série B de 2003, 3-0 no Bainão. Olha só o quanto tempo que a gente ficou aí sem ganhar o Sampaio em Belém e lá no Maranhão também, né? Enfim, e nesse jogo contra o Sampaio, né, apesar daquele segundo tempo em que o Remo não jogou bem, o Remo conseguiu emplacar 4 jogadores na seleção da rodada, votado aí pelo canal Nosso Futebol. O goleiro Marcelo Rangel, o lateral esquerdo Raimar e os meias Giovanni Pavani e Jaderson. Inclusive, o Jaderson foi eleito o craque da rodada número 7. Tá? O Jaderson foi eleito aí o craque da rodada número 7. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre o Jaderson, tá? Quero falar um pouco mais sobre o Jaderson, porque o Remo precisa ficar de olho numa situação dele também aí, que inclusive já vem sendo comentado nas redes sociais e também aqui no YouTube. Bom, como eu falei agora há pouco, né, o Remo não vai ter nenhum tipo de desfalque para esse confronto, todo mundo recuperado, graças a Deus, e focar nessa questão física. Só um outro detalhe sobre a seleção da rodada, até puxei aqui para me dar para ter uma colinha aqui para trazer para vocês, né? Olha só como o Remo, ele já fez tantas contratações nos últimos anos, né? Aí no mercado da bola, e sempre tem a famosa aí, né? A chance de ter a lei do ex quando a gente vai enfrentar outras equipes da Série C. Porque a Série C atual, ela tá recheada de ex-jogadores do clube do Remo. Inclusive nessa rodada aí, que o Remo emplacou 7, né? Jogadores na seleção, além desses 4 jogadores do clube do Remo, 4 jogadores, né, o Remo emplacou, tem o Lucas Tocantins, ex-clube do Remo, o Wellington Silva do Volta Redonda, o Lucas Tocantins do São Bernardo, que vai enfrentar a gente domingo, o Wellington Silva do Volta Redonda, tá? O Renier do Botafogo da Paraíba, que estava até esse ano no clube do Remo, e o Fredson, né, zagueiro da equipe do São José, também emplacando aí a seleção da 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Série C que está tão equilibrada que ontem o Botafogo da Paraíba venceu o Atlético de Minas Gerais e é o novo líder da competição. O Atlético, é verdade, tem um jogo a menos, mas perdeu 2 posições com a derrota. Hoje o Atlético é o terceiro colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Então olha como é importante uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, que você já vai para a briga, né? E Deus o livre, uma sequência de derrotas como o Remo estava vivendo no início do campeonato, o quanto que é ruim, o quanto que é prejudicial para a gente, né? Bom, agora falando, pessoal, sobre a situação aí do mercado da bola, tá? Porque eu trouxe lá do
Tomás, né, o canal do YouTube aqui, de que o Clube do Remo tinha interesse, né, eu tenho interesse na contratação do Júnior Dindê, volante de 29 anos da equipe do Águia de Marabá. Inclusive, tem informações de que o Remo também está de olho realmente no Braga, atacante do Águia também, tá? O Remo tem esse interesse. E o Águia de Marabá ontem, né, em cima desse assunto, em cima do Remo estar interessado novamente, namorando aí o Júnior Dindê, o Águia se manifestou através de uma matéria lá do DOL, dizendo que o Remo não fez uma proposta oficial pelo Júnior Dindê e que nesse momento o jogador irá permanecer lá na equipe marabaense. Inclusive, o Júnior Dindê tem uma multa rescisória, pessoal. Ele tem uma multa rescisória, assim como o Braga, tá? Os dois têm multa rescisória com a equipe do Águia de Marabá, que é muito comum no futebol. As equipes utilizam a multa para justamente não perder seus jogadores durante uma competição. Inclusive, tá? A gente poderá ter novidades em relação a esses jogadores nos próximos 10 ou 14 dias, daqui a 2 semanas mais ou menos. Por quê? Porque o Águia de Marabá, nesse momento, é o lanterna do seu grupo na Série D. Vocês sabem disso. Faz uma campanha muito irregular. E a diretoria do Águia ainda busca uma recuperação na competição. Ou seja, se o Águia se recuperar, conseguir ali se manter vivo, né, respirando ali na Série D, o Águia vai segurar esses jogadores, tá? Caso o Águia continue perdendo na Série D, e aí realmente não tenha chance de classificação, até por uma questão de economia, o Águia vai ceder aí os jogadores, né, para outras equipes, e o Águia sabe que o Remo tem esse interesse na contratação do Júnior Dindê, e também tem a situação do Braga, atacante lá da equipe marabaense. Então depende muito desse decorrer dos próximos jogos, tá? E pode ser que a gente, até a metade de junho e início de julho, tenha esses jogadores, não só eles, né, mas alguns jogadores chegando aqui para reforçar de verdade o elenco azulino na Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a janela da Série B vai abrir no mês de julho. Então é mais uma concorrência para a gente. Olha só o quanto que o Remo vai ter de dificuldade no mercado por conta dessa janela que vai abrir no mês de julho para as equipes da Série B também contratar. E também vai abrir o famoso mercado internacional. E aí que eu falo que o Remo precisa ter um cuidado para não acontecer o que aconteceu ano passado. Vocês lembram, né, quando a janela internacional abriu, e também a própria janela da Série B também, né, abriu, que o Remo acabou perdendo o Pablo Roberto. Né? O Pablo Roberto saiu do Remo para o futebol internacional. Só uma correção, acho que a janela da Série B não tinha no passado. Não tinha. Acho que os times de Série B poderiam contratar, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Mas é a janela internacional que abriu e o Remo perdeu o Pablo Roberto para o futebol de Portugal e vocês viram depois o prejuízo que foi. Smith, por que tá falando isso? Porque o Remo tem que tomar cuidado com a questão do Jaderson, né? Que vem sendo nosso melhor jogador aí na Série C, junto com o Marcelo Rangel. A gente tem que tomar esse cuidado, tem que ficar de olho nesse mercado da bola também e ver as condições de contrato do Remo com o Jaderson para essa sequência aí de Série C, para a gente não perder esse jogador. Cara, seria muito complicado perder o Jaderson hoje, porque dificilmente o Remo iria encontrar um jogador com essa qualidade no mercado. O Jaderson chegou, de certa forma, em baixa na carreira, né? Tá feliz aqui no clube do Remo e tomara que ele permaneça por aqui e seja de muita utilidade para a gente nessa Série C ainda de 2024 e eu espero que o Remo esteja respaldado com isso, já de olho, né, nessa janela que vai abrir aí no mês de julho para não perder o jogador nem para o futebol internacional, muito menos aí para algum time de Série B do Campeonato Brasileiro. É bem complicado tirar alguém da Série B hoje em dia, já expliquei para vocês, porque esses times de Série B, eles não vão querer liberar jogadores agora, porque justamente eles não podem fazer contratações. Então, eles vão dar uma segurada nos seus jogadores aí que tem no elenco disponíveis, para justamente não liberar para um time de Série C, time de Série D, o time de Série A, enfim, tá? Para eles não ficarem aí com prejuízo no mercado, nos seus elencos, porque a janela para a Série B está fechada. Então, eu queria que vocês entendessem como é que está funcionando isso. Além, é claro, da situação, né, financeira do Remo também na competição. O Remo teve esse prejuízo gigantesco esse ano, já com as eliminações e também com aquela questão na justiça, né? Então tudo isso está afetando o planejamento aí, que infelizmente, né, teve os seus erros, mais uma vez, a diretoria do Remo aí não conseguiu contornar, e agora a gente busca essa recuperação para deixar de ver essas últimas posições da Série C de 2024. Beleza?
Galera, queria muito mesmo que vocês deixassem um like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo, que vocês também comentassem os assuntos desse vídeo, fundamental também, verificar a sua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!